Saudações, conspiradores, iniciando mais um programa Realidade Fantástica, outra entrevista fantástica, ampliando os conhecimentos, alargando a consciência, falando alto ao nosso eu superior. Mas antes de partirmos para a nossa entrevista, eu gostaria de agradecer de coração toda a ajuda que vocês deram e estão dando na nossa campanha de colaboração ao canal Realidade Fantástica. Nós recebemos muitas doações e isso realmente calou fundo no nosso coração, porque nos ajuda a continuar nessa missão, que não é uma missão fácil, de trazer o verdadeiro esoterismo, o verdadeiro ocultismo, sem esoterismo fast food, sem exageros, às pessoas, não só do Brasil, mas do mundo. Temos já quase 7 anos de canal e estamos nos esforçando para aprimorar cada vez mais o nosso trabalho. E só conseguimos com a ajuda de vocês. Então, a gente agradece de coração a todos os que fizeram doações ou que adquiriram os nossos produtos, que é uma forma de você nos ajudar a adquirir os nossos cursos, o nosso livro, participar do portal Realidade Fantástica, né? Nossa escola de esoterismo. E fica aqui também um novo apelo, né? Para que vocês, se quiserem, ainda não tiveram a oportunidade de nos auxiliar, que o façam, porque isso realmente nos ajuda muito a trazer conteúdo para vocês, conteúdo inédito, conteúdo de qualidade, conteúdo que não perde a validade, não tem taxa de validade. Por quê? Porque conhecimento é eterno. Uma vez que ele nos transforma, ele nos muda, nos reconfigura, nos ressignifica permanentemente. Obrigado e vamos para a nossa entrevista. Hoje vamos falar de um assunto muito atraente, mas também misterioso. O grande místico armênio George Ivanovich Gurdjieff, que deixou a Europa em polvorosa no início do século XX com seu conhecimento, com sua sabedoria, com seus poderes. Qual a origem do conhecimento da sabedoria de Gurdjieff? Por muito tempo foi especulado sobre esse assunto, sem se chegar a uma conclusão, mas existe uma linha de investigação que aponta o sufismo como sendo a fonte da sabedoria de Gurdjieff. E é isso que nós vamos ver hoje. Estou conversando aqui com o nosso querido amigo, colaborador, Abdul Qadri, que é representante nacional da Ordem Sufi Naqshbandi Haqqani, aqui no Brasil. É um amigo muito querido, já esteve várias vezes conosco aqui no programa, esclarecendo sobre sufismo, um grande praticante sufi e que vem se propôs a esclarecer esse assunto misterioso, né? De Gurdjieff, a origem da sabedoria de Gurdjieff, os supostos mestres sufis de Gurdjieff. Tudo bem com você, Abdul? Tudo bem comigo, graças a Deus. Saúdo a todos os espectadores do teu programa Realidade Fantástica, que é um programa excepcional, e eu fico muito contente de estar aqui contigo novamente, Jamil. A honra é toda nossa, meu querido. Você sabe que você é uma pessoa muito querida aqui para o canal. Abdul, essa questão do Gurdjieff, né, sempre foi, digamos que, um ponto de investigação, a origem dos conhecimentos assombrosos que Gurdjieff tinha. E existe uma linha de investigação que aponta o sufismo como a origem desse conhecimento. É mais ou menos por aí? Não só uma linha, existem algumas linhas que indicam que a origem dos ensinamentos de Gurdjieff era o sufismo, em especial a Ordem Naqshbandi. Olha só, isso é sensacional. Você pode nos citar mais ou menos quais que foram as primeiras fontes que começaram a achar essas ligações? Sim, nós temos como o tema de hoje Rafael Leforte, que indica no livro Os Mestres de Gurdjieff, mas, em especial, eu acho que quem traz a melhor biografia da vida de Gurdjieff é John Bennett, no livro Gurdjieff Fazendo um Mundo Novo. Nesse livro, que tem 300 e poucas páginas, John Bennett coloca detalhadamente todo o contato de Gurdjieff com a Ordem Naqshbandi. Para mim, é o melhor indicativo. Agora, nós temos outros indicativos também. Dentro do Instituto Gurdjieff, se você vai em alguma palestra que dá início aos trabalhos deles, eles falam, eu já participei de várias, porque eu participei de 14 anos do Instituto Gurdjieff, né? Várias vezes eu vi que é inegável a influência do sufismo em Gurdjieff. Então, o próprio Instituto Gurdjieff atual reconhece essa influência. E hoje em dia está pipocando vários trabalhos de várias pessoas. Tem um Sheikh Ocampo, que eu acho que é chileno ou argentino, que ele também está fazendo algum trabalho biográfico da vida de Gurdjieff e está apontando as origens
dos ensinamentos do Gurdjieff no sufismo. Isso é maravilhoso, Abdo. Agora você sabe, desses dois livros que você citou, eu só li o do Rafael Lefort, né? Agora, o que me impressionou ali, e não sei se você vai subscrever isso ou não, é que os mestres que o Rafael Lefort encontrou no Oriente Médio, todos falaram que os poderes de Gurdjieff e a eficácia do ensinamento dele foi, digamos que, programada só para o tempo de vida dele, que depois todos os exercícios e etc., perderiam o poder. Você pode nos falar alguma coisinha disso? Perfeito. Isso é uma tônica bem visível nesse livro do Rafael Lefort. É que quando a gente está diante de um trabalho espiritual, a gente tem que pensar quem está à frente, quem é o mestre que coordena aquele trabalho espiritual. Enquanto Gurdjieff estava vivo, ele mesmo falou em livros dele que ele tinha um mestre. Então, o mestre dele, no momento que ele escrevia aqueles livros, era Gran Sheikh Abdullah Dagestani, que era o mestre da Ordem Naqshbandi, 39º mestre da Ordem Naqshbandi. Então, o trabalho de Gurdjieff ele tinha eficácia porque era um trabalho espiritual que um mestre espiritual vivo, autêntico, estava sustentando diante de Gurdjieff, para o Gurdjieff passar esse trabalho para as demais pessoas. Quando Gurdjieff morreu, Gurdjieff ele não era um mestre, ele não tinha, digamos assim, o poder de passar o mandato, o ensinamento, o nível que ele dava para uma pessoa dar continuidade para o trabalho dele. Por quê? Quem teria esse nível é o mestre dele, Gran Sheikh Abdullah Dagestani. Como não teve essa continuidade do poder espiritual de Gurdjieff para um terceiro, e como as pessoas que deram continuidade ao trabalho de Gurdjieff não se uniram a Gran Sheikh Abdullah Dagestani, então o trabalho de Gurdjieff espiritual ele começa a secar. O próprio Gurdjieff descreve em seus livros que existem escolas espirituais verdadeiras e que existem fósseis de escolas espirituais verdadeiras. Quando uma escola espiritual verdadeira não está conectada ao mestre, aquela escola vira um fóssil, quer dizer, é um registro de que um dia teve um trabalho espiritual verdadeiro ali, né? É interessante isso, né, que o Rafael Lefort ele fala que ele praticou por muitos anos, né, com pessoas pós-Gurdjieff, mas não viu avanço nenhum, né? Foi isso que fez ele ir buscar as fontes, como se fosse cortado, digamos que assim, o fornecimento de energia, né, para esses trabalhos subsidiários. Exato. Eu faço as palavras dele as minhas, porque foi exatamente assim que eu cheguei na Ordem Naqshbandi. Eu fiquei durante 14 anos dentro do Instituto Gurdjieff. De fato, um primeiro momento, você sente um avanço, porque eles passam ferramentas para o autoconhecimento. Mas eu sentia, até vou relatar a frase que eu falei exatamente para um colega antes de sair. Eu falava para ele, ó, eu sinto que esse trabalho é como se fosse uma escada com 100 degraus. E eu sinto que eu cheguei lá pelo 15º degrau, enfim, algum patamar ali da escada, e tem algo que para, eu não consigo passar adiante. E eu acho que no momento não tem ninguém dentro do Instituto Gurdjieff, que deu continuidade para os ensinamentos do Instituto Gurdjieff, que eu estava lá há 14 anos e eu conhecia todas as pessoas. Eu acho que não tem ninguém vivo dentro do trabalho dele que possa fazer com que eu avance esse patamar que eu sinto que eu não consigo avançar. Por isso, eu vou sair dos trabalhos do Quarto Caminho, dos trabalhos de Gurdjieff, e vou procurar a origem dos ensinamentos dele. Então, esse caminho que eu percorri, eu conheço outros que percorreram, e assim como descreve Rafael Lefort nesse livro, também percorreu, né? Agora, Abdo, existe uma teoria que diz, porque ninguém sabe quem é Rafael Lefort, parece que era um pseudônimo. Uma dessas teorias diz que seria o Idris Shah. Tem a ver? Você sabe alguma coisa sobre isso? Então, se a gente pegar, eu concordo contigo, eu tenho uma convicção enorme e me foi confirmado por membros do grupo do Idris Shah, que foi Idris Shah que escreveu. Então, se você pegar, o livro foi publicado em 1966. E quem publicou esse livro foi um amigo do Idris Shah, que publicou o livro do Rafael Lefort. E quem traduziu e deu continuidade aqui no Brasil para essa obra foi Edições Derviche,
que é ligada à tradição sufi de Idris Shah e do Aman Ali Shah. Então, tudo indica que é Idris Shah mesmo. E, quando eu li esse livro, eu fazia parte da tradição sufi do Idris Shah e do Aman Ali Shah. Me deram esse livro para ler. Depois que eu terminei de ler, eu falei, terminei de ler o livro. E daí me perguntaram, tá, e o que você tem a dizer? Eu falei assim, eu já li bastante Idris Shah, e quando a gente lê alguém, a gente parece que começa a ter uma identidade com aquela pessoa. E se você pegar um trecho daquela pessoa solto em algum lugar, você vai, puxa, isso daqui parece Idris Shah, né? Eu falei, eu tenho a impressão de que eu li esse livro do Raphael Lefort e, na verdade, não é Raphael Lefort, é Idris Shah. Daí eles deram risada e falaram assim, você tem razão, é do Idris Shah. Olha só, que coisa sensacional. Agora, o que eu percebo, e gostaria do teu esclarecimento, Abdo, é o seguinte, que a gente vê nos livros do Idris Shah, quando ele assina com o próprio nome, né, como os sufis, né, acho que o livro mais famoso dele, que ele coloca o sufismo como algo anterior ainda ao islamismo. E nas táricas islâmicas, a gente vê que é uma coisa essencialmente islâmica. Como é que a gente resolve esse ponto? Eu acho que esse ponto é facilmente resolvido pelo que falam alguns mestres sufis. Quando alguém pergunta para o mestre sufi o seguinte, Jesus, alaihi que a paz esteja com ele, foi sufi? Às vezes perguntam coisas assim. O que os mestres sufis dizem? Eles dizem o seguinte, Adão, Abraão, Noé, Jesus, Moisés, Muhammad, que a paz esteja com todos eles eram sufis no sentido de que eles buscavam a aniquilação do ego e, com isso, se conectar de maneira plena, completa, com Allah subhanahu wa ta'ala, Deus. E, se for ver o que é um sufi, Jesus, alaihi salam, foi um sufi, no sentido da palavra, mas não que ele tenha usado esse título. E, assim, todos os profetas também foram sufis no sentido da palavra, do significado da palavra sufi. Então, eu acho que é resolvido dessa forma essa afirmação de Idris Shah sobre esse assunto, né? Isso é bastante interessante. E também na trajetória ali do Raphael Lefort, um dos mestres que o atendeu falou de algumas casas de força que existiriam no Oriente Médio. E se menciona, inclusive, Sarmun, né? A famosa fraternidade que Gurdjieff teria visitado. Eu queria saber se essas casas de força e também a confraria Sarmun, elas são confrarias sufis, né? Ou não? Exato, são confrarias sufis. E, em especial, Sarung, a gente tem até a descrição de onde era. No livro do John Bennett, ele diz exatamente onde era Sarung. Ele fala que era uma derga da Ordem Naqshbandi no nordeste do Afeganistão, próximo às margens do rio Hindu-Kush. Então, Sarung era uma derga Naqshbandi e, assim como o próprio Idris Shah reporta nesse livro, como se Raphael Lefort tivesse entrado em contato com algumas dergas em sua trajetória. E qualquer ser humano hoje pode viajar para a Turquia, para o Paquistão, para a Índia, para países, enfim, onde nós temos sufis ativos e encontrar essas casas de força. Muito interessante. Claro que já é mais interessante até no livro do Raphael Lefort, que ele fala que ele rodou lá o Oriente Médio e, no fim, ele achou que ele buscava 12 quilômetros da casa dele na Europa, mas ele não sabia onde era, né? Então, nós podemos ver que as ordens autênticas sufis estão bem representadas no Ocidente, né? Não há necessidade desse périplo ao Oriente, a não ser que por uma razão cultural, espiritual, etc. Exatamente. O livro, inclusive, termina assim. O Raphael Lefort, ele vai encontrar o Sheikh al-Masher, quer dizer, os mestres de todos os sheiks, como se fosse assim o Kutub, né? E ele não consegue encontrar o próprio Kutub, o mestre sufi de todos os mestres sufis, mas ele encontra um representante desse mestre que fala exatamente isso para ele. Ele fala, você desperdiçou o teu dinheiro, você fez uma viagem longa, custosa, você poderia ter ido até uma ordem sufi que está ali a 12 quilômetros da tua casa e estaria mais simples essa questão para você. Então a gente tem que ver que, na época que foi escrito esse livro, 1966, publicado pelo menos, as ordens sufis já estavam bem representadas na Europa, nos Estados Unidos,
e começava a se ter representações aqui na América Latina, em especial na Argentina, que foi o lugar onde, na América Latina, começou com mais força, né? E agora falando da tárica, que é a sua específica, né? O que são táricas, né? São os braços ou escolas do sufismo. Qual que é a diferença da ordem Naqshbandi Haqqani para Tárika Naqshbandi? Ela é um braço da Naqshbandi? Perfeita essa pergunta. Isso tem muitos Naqshbandis que não sabem responder, e a gente fez essa pergunta para o neto de Shirnazin e atual representante mundial do nosso mestre. A gente fez exatamente essa pergunta. Por que existem várias ramificações da Naqshbandi? Qual é a diferença? Ele explicou que no século, se não me engano agora, 17, tinha o Sheikh Khalid, que era o mestre Naqshbandi e era a única ordem Naqshbandi. Mas todos sabem que quando o mestre Naqshbandi vai passar o seu mandato, ele passa o seu mandato de maneira pública para um único indivíduo, que vai ser o mestre que vai dar continuidade àquela ordem, né? Mas Sheikh Khalid, provavelmente, por questão de proteção, que eu não sei exatamente o contexto, mas imagino que ele intuiu que ia acontecer alguma coisa com a pessoa que ele passasse ali o mandato, ele falou que ele ia definir 8 representantes dele e espalhar esses 8 representantes para diferentes cantos do planeta. E um deles era o oficial, que coordenava os outros 7. Né? Mas, para as demais pessoas, tinham 8 que estavam atuando no mundo. Então, surgiu 8 ramificações da Naqshbandi nesse momento. Algumas já se extinguiram, mas ainda existem a nossa e outras que estão vivas, né? E, em termos de ensinamento, o que se recebe na ordem Naqshbandi Haqqani é o mesmo de todas as outras ordens que levam esse nome ou tem diferenças? Eu posso falar com mais propriedade da minha, mas eu creio que seja bastante parecido. Agora, a gente sabe que quando a gente está diante de um mestre sufi, ele tem algumas capacidades específicas e ele consegue como que, entre aspas, canalizar a baraka, as bênçãos de Allah subhanahu wa ta'ala, para os seus discípulos através de técnicas, exercícios, dhikr, lembrança de Allah, que às vezes são específicos. Então, provavelmente tem algumas ramificações da Naqshbandi que tem algum dhikr específico, mais daquela ramificação que é diferente do nosso dhikr específico que o nosso mestre nos indica, né? Você sabe que eu posso dar um depoimento público, Abdo, porque aquela vez que vocês trouxeram um dos representantes da Naqshbandi no Brasil, eu não lembro mais o cargo dele, era um rapaz bem jovem até. Não sei se você lembra. Vocês... O Sheikh Ahmed Shakir Nur Huda, de São Paulo. E você sabe que eu tive uma experiência tão interessante, gostaria de compartilhar com você e com todos que nos assistem. Eu fui com a minha esposa, com os meus sócios do Realidade Fantástica, e quando ele entrou na sala, porque ele não estava ainda na sala, no auditório, né? Quando ele entra, eu senti como se um silêncio se fizesse presente, não físico, mas espiritual, e um impacto energético muito forte. É isso que significa a presença de um mestre vivo? Exato. Ele é um irmão muito, digamos assim, sensível, o Sheikh Ahmed Shakir. E ele é uma pessoa que eu sei por relato dele mesmo, que ele faz constantemente o que a gente chama de rabitat. Quer dizer, ele faz constantemente conexão com o mestre. E quando ele entrou ali, provavelmente ele estava bastante conectado com o mestre, e quando ele entrou, você sentiu a presença do mestre através da presença dele, que ele devia estar fazendo rabitat quando ele entrou, e você sentiu então essa presença, né? Foi realmente uma egrégora muito forte. Eu vinha sentir isso de novo participando da tua derga, com a tua condução, sobre a qual nós vamos falar ainda, mas ainda não é o momento, porque eu tenho mais perguntinhas aqui para o nosso querido Abdo. Abdo, uma vez você me falou que nos funerais de Gurdjieff apareceu uma pessoa lá falando com os discípulos de Gurdjieff, convidando, se dizendo sucessora de Gurdjieff. Quem que era essa pessoa? Não estou lembrado. Exato. Conta-se essa história que quando Gurdjieff estava sendo enterrado e tinham vários discípulos no cemitério, apareceu um homem misterioso com um sobretudo e um capuz, e ele tocava algumas pessoas e falava, né? Se você quer ter
continuidade dos ensinamentos de Gurdjieff, me siga, venha comigo. E ele ia falando isso para um, para outro. E quem me relatou isso foi um irmão no Naqshband chamado Akif, é um senhor chamado Carlos Romero, que ele conviveu com Idries Shah, conviveu com Omar Ali Shah, ele é um senhorzinho já, bastante já idoso, e ele teve contato com eles quando ele tinha 18 anos. E ele relata que o próprio Idries Shah contava essa história para as pessoas que estavam próximas dele, que ele, Idries Shah, era esse homem que foi no funeral e chamava as pessoas para ter continuidade, que é uma verdade, porque Idries Shah, Gurdjieff estava ligado ao Naqshband, teve um trabalho enquanto ele estava ligado a Gran Sheikh Abdullah Dagestani, Gurdjieff morreu e Idries Shah foi mandado pela Ordem Naqshband para continuar propagando o sufismo. Então, era, de alguma maneira, uma continuidade do trabalho de Gurdjieff, de fato. Né? E essa ordem, esse trabalho do Idries Shah, ele continua ou já se extinguiu? Né? Qual que é a diferença dele para a tua tárika? Isso é uma excelente pergunta. Como eu conheço as pessoas da tradição sufi, que eu participei lá durante 4 anos, depois de uma entrevista tua, inclusive, que a gente fala sobre Idries Shah, Omar Ali Shah, René Guénon, Schuon, né? Um dos representantes da tradição sufi aqui no Brasil veio falar para mim: poxa, mas como você fala essas coisas da tradição? Você tem domínio do que você está falando? Que a tradição sufi não tem uma silsa, não tem uma cadeia dourada? Como você fala essas coisas? Eu falei: eu falo porque eu fiquei 4 anos lá dentro e eu perguntava frequentemente para os responsáveis: cadê a sílsula? Cadê a cadeia dourada? De quem é o mestre atual, de quem foi anterior. Eu pedi várias vezes essa relação de nomes e nunca ninguém me mostrou. Então, eu levo a crer que vocês não têm essa sílsula. Eu falei assim: negativo, a gente tem essa sílsula. Eu falei: então, ótimo, então me mostre, porque nunca ninguém me mostrou. Ele me mandou essa sílsula. E daí eu peguei ela e olhei. E o mestre da tradição sufi, né, antes de Idries Shah e antes de Siddharth Ali Shah, que era o pai de Idries Shah, configura nessa lista Gran Sheikh Abdullah Dagestani, que é o mesmo mestre nosso, da Ordem Naqshband. Então, na sílsula deles, na relação deles, eles dizem que o Gran Sheikh Abdullah Dagestani passou o mandato para o pai de Idries Shah, que passou o mandato para o Idries Shah, que passou o mandato para o Omar Ali Shah, e que hoje é o Arif Ali Shah. Só que essa questão, eu acho que ela é bastante esclarecida, porque Shehnazim, ele falava, porque ele faleceu, Shehnazim foi o mestre que sucedeu Gran Sheikh Abdullah Dagestani, 39º mestre da Ordem Naqshband. Shehnazim foi o 40º mestre da Ordem Naqshband. E ele falava, que ele tinha uma carta escrita de Gran Sheikh Abdullah Dagestani, dizendo que ele, Sheikh Nazim, era o único sucessor de Gran Sheikh Abdullah Dagestani. Então, o que aconteceu? A ordem chamada tradição sufi, ela se vincula com essa sílsila ao mestre verdadeiro, que é o mestre Gran Sheikh Abdullah Dagestani da Ordem Naqshband, e eles têm esse documento para ter algum registro, dizendo assim, que eles estão ligados a nós, né? Só que, de fato, é uma ligação como se fosse uma representação. E não que o poder de Gran Sheikh Abdullah Dagestani tenha passado para Idries Shah, para Omar Ali Shah, para Arif Ali Shah. Então, existe a tradição sufi hoje em dia, mas ela caminha na direção, eu acho, na minha leitura, que eu posso estar errado, ela caminha na mesma direção do trabalho de Gurdjieff. Até onde eu tenho notícia, o Arif Ali Shah não tem contato mais com o mestre da nossa ordem. Porém, tem uma pulga, digamos assim, atrás da orelha, que talvez ele tenha contato. Por quê? Vamos falar novamente de Sheikh Ahmed Shakir, né, que você conheceu e entrevistou. Sheikh Ahmed Shakir fez exatamente o mesmo percurso que eu. Ele foi do Instituto Gurdjieff, depois ele passou para a tradição sufi, depois ele veio para a Ordem Naqshband. Só que ele fez em épocas diferentes. Eu perdi o contato com ele quando eu estava nesse caminho. Eu fiz esse caminho anos depois dele. Quando o Sheikh Ahmed Shakir estava na tradição sufi, ele foi encontrar o atual mestre da tradição sufi, chamado Arif Ali Shah, que é sobrinho do Idries Shah, filho do Omar Ali Shah, e ele falou para o Arif Ali Shah o seguinte: Arif,
eu estou saindo da tradição Sufi porque eu vou entrar na Ordem Naqshbandi Haqqani de Shehnazi. O que você me diz disso? Daí a resposta do Arif Ali-Shah, eu acho uma pérola. Ele fala assim, ó, eu não sei de nada sobre essa ordem Naqshbandi Haqqani que você está entrando, mas quando você entra lá, você vai ter um wird, um exercício espiritual que é o teu exercício espiritual diário. Você vai ter um adab, um exercício que você vai fazer que é para dedicar aos mestres da ordem. Você vai ter as 5 orações que você vai fazer. Ele começou a descrever minuciosamente todo o trabalho da Ordem Naqshbandi Haqqani, o que leva a crer que, se ele não tem contato atualmente com a Ordem Naqshbandi Haqqani, ele pelo menos teve. Agora eu acrescento mais uma informação. A gente conhece um representante da tradição Sufi do México. Esse representante da tradição Sufi do México, atual, vivo, hoje, ele tem contato com o Sheikh Bahauddin Adil, irmão do mestre da nossa ordem. E ele se reporta a ele muitas vezes. Então, por exemplo, na Espanha, centenas de membros da tradição Sufi entraram para a Ordem Naqshbandi Haqqani através dos membros lá da Ordem Naqshbandi da Espanha. Então, mesmo que não esteja, digamos assim, oficialmente a tradição Sufi linkada à nossa ordem, ela tem vários contatos que talvez mantenham, de alguma forma, a Baraka chegando à atual tradição Sufi, né? É muito interessante, que resposta completa que você deu, Abdu, é fantástico. Agora, é exatamente o que você falou da Baraka, né? Porque os mestres ali que se comunicaram com o Rafael Lefort falaram, depois da morte do Gurdjieff, não havia mais Baraka nos exercícios, nos ensinamentos dos que deram continuidade, né? Talvez seja isso que explica o que você sentiu, né? Como se você avançou até um momento, mas depois não conseguiu avançar mais, como se fosse desligado. Talvez com o Idris Shah tenha acontecido a mesma coisa. Enquanto ele estava vivo, ele fez uma grande expansão, inclusive no mundo acadêmico, do sufismo, e hoje não temos como saber, né? Se os sucessores ainda têm. Quem sabe ainda tenham, né? Exatamente. Esse fenômeno pode estar acontecendo ou pode ser que ele não aconteça tão drasticamente quanto aconteceu com o Gurdjieff, por esses contatos que vários membros da tradição Sufi têm com a nossa ordem. Então, a Baraka pode chegar por aí. Mas olha como são as coisas. A tradição Sufi, ela está no Ocidente. Quase 95% dos membros da tradição Sufi estão no Ocidente. Eu vi notícias de que tem um e outro que estão no Japão, que está no Japão, que está em outro lugar. Mas agora, no berço do sufismo, na Turquia, nos países do Oriente, onde o sufismo é forte, lá ninguém nem ouviu falar na tradição Sufi, ninguém conhece a tradição Sufi. O que denota que, de fato, é um trabalho acessório, digamos assim, e não o principal, né? Bom, vamos falar então da Silsila autêntica, né? Vamos falar da sua ordem, Naqshbandi Haqqani, e como é que estão os trabalhos. A última vez que eu falei com você, você tinha um cargo de representante da ordem Naqshbandi aqui em Curitiba, mas hoje eu sei que você é o representante nacional, é um sheik, na verdade, né? O sheikh, como vocês falam, né? Eu gostaria de saber como é que está toda essa reconfiguração. Você continua trabalhando em Curitiba, a Derga ainda existe, como é que as pessoas que têm interesse no sufismo podem participar, homens e mulheres, da tua tárika? Então, o nosso representante nacional era e ainda é, o Sheikh Ahmed Shakir, Nurul Huda, né? Ele é o representante nacional que mora em São Paulo, mas ele está num período de reclusão. Então, para que a Ordem Naqshbandi continue divulgando o seu trabalho, que tenha uma continuidade, Maulana Sheikh Mohammed Adil, o mestre atual da Ordem Naqshbandi, ele falou que eu posso ser o representante nacional também, junto com o Sheikh Ahmed Shakir. Então é um posto, digamos assim, dividido, né? E o que mudou, digamos assim, é que eu continuo aqui na Ordem Naqshbandi de Curitiba, com os trabalhos da Ordem Naqshbandi frequentemente, praticamente diariamente, né? E, além disso, a gente está promovendo encontros em vários lugares do Brasil. A gente já fez encontros em Brasília, Campo Grande, São Paulo, a gente vai para Florianópolis agora no final do mês de abril. Então, os trabalhos da Ordem Naqshbandi seguem a todo vapor, digamos assim, no Brasil todo. Agora eu estou mais ativo, digamos assim,
mas, inshallah, assim que o Sheikh Ahmed Shakir volte, iremos dividir essa função alegremente, né? E para quem quiser começar a conhecer, né, a Ordem Naqshbandi, o sufismo, pode fazer como eu fiz, por exemplo, de visitar ali a Derga, participar do Zikr, né, daquela ritualística tão linda, tão maravilhosa. Continua acontecendo nas quintas-feiras ainda? Isso. Aqui em Curitiba acontece todas as quintas-feiras, às 8 horas, no espaço que você conheceu, que é na Rua General Carneiro, 1148. Agora, como cada lugar do Brasil tem suas especificidades, a gente concorda que em cada lugar possa ter um dia horário diferente. Por exemplo, São Paulo é uma hora antes. Em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, acontece na sexta. No Rio de Janeiro é no sábado. Em Brasília é no sábado. Mas qualquer pessoa que queira participar das nossas atividades em qualquer cidade do Brasil, é só ir até o lugar e entrar e participar, ou pode entrar em contato conosco, a gente passa o contato do representante daquela cidade e daí a pessoa já vai com alguma orientação, alguma dúvida esclarecida, se a pessoa assim preferir, né? E uma maneira fácil é o site, é naqshbandbrasil.org. Então, pelo site naqshbandbrasil.org, tem lá, entre em contato conosco, a pessoa clica lá e no WhatsApp já cai para falar direto conosco mesmo, né? Maravilha. Olha, pessoal, estou colocando aí o site que o Abdo acabou de falar. Lá você vai ter uma ideia, né, de toda a configuração da ordem no Brasil e se na tua cidade existe uma derga, né, vamos chamar assim, uma representação para que você possa ir participar da ritualística, conhecer como é o trabalho, porque realmente é muito bonito. Abdo, na tua derga vocês continuam praticando o giro sufi? Que você falou que vocês estavam fazendo... A gente fez há uma semana atrás. Não esse domingo, agora, há 8 dias atrás, no domingo anterior, a gente fez uma aula lá. O que a gente está fazendo é o seguinte, a gente está fazendo uma vez por mês. Então, uma vez por mês, no domingo, às 18 horas, a gente tem o Giro Derviche. Uma vez por mês, no domingo, às 18 horas, a gente tem um zikr extra para aquelas pessoas que não podem ir no zikr na quinta-feira de noite. Então, a gente mantém dessa forma, no momento, o Giro Derviche, né? E uma coisa fantástica que vocês faziam, eu sei que ainda fazem, porque lendo ali o livro do Raphael Lefort, eu lembro que ele foi instado a ler os clássicos do sufismo, como Rumi e outros, Al-Ghazali e outros, e ele falou, meu Deus, tudo que o Gurdjieff passou nos livros dele, eu estou vendo aqui, inclusive até o exercício do stop, né, famoso do Gurdjieff, estava ali. Então ele falou, nossa, veio daqui. E eu sei que você faz um trabalho muito bonito de estudo das histórias, né, sufis, né, dos poemas sufis, que é ali que as grandes chaves iniciáticas estão ocultas. Exatamente. A gente tem um trabalho de contos sufis, que ele já está com mais de 7 anos. Ele está atualmente com mais de 1.300 pessoas participando desse trabalho, a maior parte no Brasil, mas ele está se desenvolvendo também no Chile e no México, né? E existem alguns irmãos, alguns sheiks da Ordem Naqshbandi da Espanha, da Itália, que estão nos acompanhando e estudando para colocar esse trabalho em prática na Espanha, na Itália. A gente recebeu a autorização do Sheikh Bahauddin Aden, mestre, irmão do nosso mestre, para todos os países que quiserem fazer o nosso trabalho enquanto sufis do Brasil, que façam esse trabalho nesses países. E o trabalho consiste em a gente pegar um conto sufi clássico, desses grandes mestres da Idade Média, e a gente dá o conto sufi, as pessoas leem e tentam penetrar, digamos assim, nos segredos que estão ali contidos nesses contos. E cada um troca como sentiu o que está ali nas entrelinhas do conto, e daí eu também mostro da maneira como eu vejo que esses segredos estão ali nas entrelinhas, e daí, baseado naquele conto, a gente trabalha um exercício de auto-observação, para a pessoa observar na sua personalidade, no seu ego, como aquilo que está sendo citado no conto se manifesta dentro dela. E assim a pessoa pode viver, experimentar também o sufismo. Os trabalhos de contos sufis são uma das portas que estão abertas para as pessoas entrarem em contato com a Ordem Naqshbandi aqui no Brasil. E você tem feito esse trabalho pelo WhatsApp, né? Grupos do WhatsApp. A pessoa recebe no celular o conto, a interpretação, participa por ali?
Exato, a gente está com 7 grupos do WhatsApp, quanto Sufis 1, 2, 3 até o 7. Tem um grupo no Telegram também, porque muita gente migrou do WhatsApp para o Telegram, então tem um grupo no Telegram quanto Sufis, e tem um grupo no Facebook também, quanto Sufis pelo Facebook. Então tem todas essas formas aí para as pessoas fazerem esse trabalho, né? Olha, pessoal, eu coloquei o site nacional da Ordem Naqshbandi Haqqani, agora estou colocando os dados diretos do Abdul Qadir, para que você queira fazer um contato, começar a participar, começar a conhecer essa tradição maravilhosa. É uma tradição legítima, verdadeiramente esotérica, que realmente abre o coração, né? Que é um termo muito, muito caro ao pessoal da tradição sufi. Eu recomendo, eu fui várias vezes, já faz um tempo que eu não vou, estou com saudades, quero continuar a participar. E eu quero te perguntar uma coisa, uma dúvida pessoal. Eu fiquei surpreso com uma coisa, Abdo. Você sabe que eu sou da tradição Rosa Cruz, né, da Amorque. E na Amorque, a quinta-feira é especial para nós. Tem, por uma questão de tradição, se recomenda que a gente faça os estudos na quinta-feira à noite. E eu vi que parece que para o sufismo a quinta-feira também tem uma significação. Tanto que os encontros teus aqui em Curitiba são quinta-feira. Por que isso? Exatamente. Primeira coisa, nós estamos com saudades de você também, Jamil, e você é super bem-vindo. Quando você puder, esteja conosco, que é uma alegria. E, para nós, o significado da quinta é o seguinte: no Islã, o dia ele não começa à meia-noite, como para o Ocidente, quando dá meia-noite, começa o dia seguinte. No Islã, o dia começa no pôr do sol. Então, quer dizer que no pôr do sol de quinta-feira de noite, começou a sexta. Entendeu? Quinta, 18 horas, vira sexta-feira. Já é sexta-feira para o mundo islâmico. E, para nós, a sexta-feira é o dia mais abençoado. Vários acontecimentos se deram na sexta-feira, como, por exemplo, a chegada do profeta Muhammad sallam, em Medina, saindo de Meca, que foi quando o Islã se propagou. Assim, ele chegou em Medina e a cidade, quase a cidade toda, virou muçulmana, né? Então, para nós, a sexta-feira é o dia mais sagrado. E, então, a sexta-feira começa na quinta de noite. Então, na quinta, no pôr do sol, a gente já está na sexta e a gente aproveita esse momento para fazer ali as primeiras práticas devocionais, espirituais desse dia sagrado, que é para o Ocidente quinta de noite, mas para nós já é as primeiras horas da sexta-feira, né? Maravilha, Abdul. Para fechar, né, o nosso papo tão gostoso, né, a gente sente aí realmente uma baraka, viu? A gente sabe que está participando de uma tradição legítima. E, Abdul, eu vi ali no site internacional da Ordem Naqshbandi Haqqani que, claro, apesar de ser um caminho islâmico, profundamente islâmico, sem dúvida, mas existe uma abertura para as outras tradições religiosas, né? Quer dizer, a pessoa, se ela for budista, se ela for cristã, se ela for taoísta, hindu, etc., ela pode participar dos trabalhos da ordem? Exatamente. Algumas ordens, elas têm algum pré-requisito para que a pessoa participe das atividades. Tem ordem que pede que a pessoa seja um hafiz, que ela tenha decorado o Corão para participar das atividades. Agora, a nossa ordem é a ordem mais aberta, que aceita qualquer ser humano que participe. Inclusive, a orientação que a gente recebeu se tiver um transeunte passando na rua, olhar e falar, deixa eu entrar aí, e entrar, ele é bem-vindo. Já aconteceu isso, pessoas estavam passando na rua, bateram na porta, entraram, a gente recebeu, sentou, e a pessoa ainda fez a iniciação ainda de cara, assim, né? Então, qualquer pessoa bem-vinda para participar do sufismo, a pessoa vai ficar anos do nosso lado, fazendo todas as práticas conosco, sem fazer a charrada, a conversão ao Islã, sem receber iniciação, mas quando a pessoa sente, esse é meu caminho, eu quero ser um sufi, a gente fala, então agora você vai fazer a charrada e você vai se tornar um muçulmano junto conosco, a gente faz a charrada juntos e você vai receber iniciação na Ordem Naqshbandi e a pessoa entra. Mas se ela quiser estar ao nosso lado e não na nossa ordem, ela pode estar ao nosso lado o tempo todo e é bem-vinda. Né? Maravilha, Abdul, querido. Quero te agradecer novamente por essa. Quero ver se nessa quinta-feira agora eu participo da Derga aqui em Curitiba. Se você for de Curitiba e cidades próximas, te convido. Quem sabe a gente se encontra lá para você ver a maravilha que é o zikr, né? A lembrança de Deus, a ritualística deles.
aqui em Curitiba. O endereço está na descrição desse vídeo. Estou colocando o site da Ordem Nacional, o site nacional, os dados do Abdo e o endereço aqui do local, né, onde vocês podem encontrar o Abdo na quinta-feira, nessa quinta-feira agora, né? O programa vai ao ar nessa quarta manhã, então você já vai poder, se você quiser, participar com a gente. Não é isso, Abdo? Exatamente. Todos são bem-vindos e todas as nossas atividades são gratuitas sempre. A gente nunca cobra R$1 para nada. Isso é verdade, eu posso atestar. E, aliás, Abdo, estou esquecendo uma pergunta muito importante. Como é que está você? A última vez que a gente falou, você falou que vocês tinham uma editora, estavam começando uma editora. Eu lembro que para a gente ler os clássicos sufis em português, antes a gente só tinha a editora Atar, né? Agora nós temos a editora. Como é que estão os trabalhos? O que está sendo traduzido? Excelente pergunta, então vou aproveitar o espaço para fazer propaganda. Claro. A gente tem agora a editora Naqshband do Brasil, que é a editora para publicar os livros de Sheikh Nazim, enfim, os clássicos da nossa ordem, né? A gente publicou um livro, que é o livro Amor, de Sheikh Nazim, que é o livro mais bonito de Sheikh Nazim, espetacular o livro. A gente já está, digamos assim, na ponta da agulha para publicar o livro Esmeraldas do Paraíso, de Sheikh Nazim também. E, como essa editora ela é 100% vinculada à Ordem Naqshband, a gente está apoiando outras duas editoras que têm um perfil de publicar livros sufis, mas daí clássicos da Idade Média, por exemplo. Então, a gente está apoiando a editora Sakina. A editora Sakina publicou já o seu primeiro livro, que é o livro Alquimia da Felicidade, de Ghazali. É um livro lindíssimo também, que a gente indica. A gente já tem também na ponta da agulha um outro livro de Ghazali para publicar, que é Nicho das Luzes, de Ghazali. E a gente está apoiando uma segunda editora, diferente da editora Naqshband do Brasil, que é nossa, e dessa outra que a gente apoia, a editora Sakina, que é um conjunto de irmãos sufis, até de outras ordens, que estamos aí dirigindo essa editora Sakina. Tem também a editora Sufismo Real. A editora Sufismo Real publicou a seu primeiro produto, que foi uma agenda sufi, que é lindíssima essa agenda sufi. Eu até tenho aqui do meu lado, aqui. Vou mostrar para vocês. Ó. Essa agenda sufi é de uma irmã Naqshband, que ela foi para a Espanha e ela coletou o que várias mulheres sufis escreveram em mais de 1000 anos aí, e ela pegou essas várias pérolas de várias mulheres sufis e concentrou na agenda. Então, a agenda, principalmente para quem quer conhecer as mulheres sufis, né? Então, essa agenda, ela é um planner, quer dizer, ela não tem data. A pessoa pode usar a agenda sempre que ela quiser, em qualquer ano, né? E essa é a primeira obra da editora Sufismo Real, mas já tem uma outra obra também na agulha, que é um livro infantil sufi. Vai ser, acho, o primeiro livro infantil sufi que eu tenho notícia, pelo menos, que é Ismail Viajando pelos Espaços. É um livro que uma garotinha, uma criancinha, encontra Ismail, e esse mostra para a criança os espaços geográficos, os países, né? Depois mostra o microespaço, os átomos, moléculas, elétrons. Depois mostra o macroespaço, o sistema solar, galáxias, nebulosas. E daí essa garotinha fala, puxa, mas o universo é tão grande, eu sou tão pequenininha frente ao universo e eu não sou nada. Daí Ismail fala para ela, não, agora você se engana, eu vim aqui para principalmente te apresentar o espaço do coração. Quando você entra no espaço do coração, você se une a Deus e você está como que em comunhão com todo esse universo. Essa eu acabei contando o final do livro, mas esse é o final do livro Ismail Viajando pelo Espaço, o primeiro livro infantil sufi que eu tenho conhecimento, pelo menos, né? Que maravilha, Abdo. Olha que presente, pessoal. Nós, brasileiros, estamos recebendo 3 editoras, né? Publicando aí não só os clássicos do sufismo, mas como outras obras, né? Todas ligadas à tradição sufi. É fantástico. O link para essas 3 editoras também está na descrição desse vídeo, para você poder pedir esses livros, né? Mas se a pessoa for lá, por exemplo, na Derga, visitar, vocês têm para vender lá? Nós temos os livros para vender lá. A pessoa pode comprar por lá também. Então tá bom.
Abdul, querido, obrigado novamente, sabe? Gratidão por você ter nos concedido essa entrevista. Espero te encontrar nessa quinta-feira. E se você tiver uma mensagem final, principalmente nesses tempos tão turbulentos que as pessoas estão vivendo, muita gente, você não faz ideia, Abdul, do tamanho, do número de pessoas com síndrome do pânico, depressão, uma série de psicopatologias, né? Deixa para a gente uma mensagem, né? Assim, que pudesse ser um lenitivo, né, um bálsamo para o pessoal que está preocupado, está com medo em casa, e que possa ser acalentado pelas tuas palavras. Então, a gente convida a todos que tenham qualquer... A gente tem ideia do tamanho dos problemas psíquicos que os seres humanos vivem hoje, porque a gente faz esse trabalho... Até vou divulgar um outro trabalho. A gente tem 2 trabalhos de assistência a pessoas com depressão, com síndrome do pânico ou problemas psíquicos. Um trabalho é a escuta solidária do coração, que pessoas que querem conversar com alguém marcam um dia e horário e um irmão ou uma irmã vai conversar com aquela pessoa que está com alguma angústia. E eu também me coloco à disposição para um trabalho paralelo para escutar qualquer pessoa que tenha qualquer dificuldade psíquica, que a gente já atendeu várias pessoas com depressão, a gente tem várias técnicas para a pessoa sair da depressão, sair dos seus problemas psíquicos, a gente passa alguns exercícios espirituais e as pessoas que persistem conseguem sair da depressão. Então a gente se coloca à disposição de todos os seres humanos para ajudar a todos que nos procurarem nesses tempos tão difíceis, como fala o Jamil, porque o sufismo é isso, o sufismo é servir a comunidade onde ele está presente. O sufismo ele tem que estar trazendo essa baraca, os benefícios que aqueles sufis recebem para todos que estão ao seu redor. Então a gente se coloca à disposição para ajudar todos que nos procurarem no problema psíquico que a pessoa tiver, depressão, síndrome do pânico, o que for, nos procure que a gente gratuitamente ajuda as pessoas. Que maravilha, sensacional. Olha que bênção, pessoal. Então, você já sabe, se você conhece alguém ou você mesmo queira conversar com alguém, ser escutado por alguém, tá aí os contatos, né, do nosso querido Abdul Kader. Quem sabe essa escuta amorosa possa te tirar, de repente, de um momento difícil, né, de vida que você possa estar passando, né? Mas, Abdul, obrigado novamente a vocês todos que acompanharam o canal até aqui. Não se esqueça de acionar o sininho, né, de se inscrever no canal. Escreve aí o que você achou da entrevista do Abdul. Dá o teu joinha, porque tudo isso é muito importante para nós aqui no canal Realidade Fantástica. Lembrando sempre que o mistério está entre nós. Até o nosso próximo encontro.